Vamos orar todos juntos. Senhor Deus Pai, Santo e Misericordioso, que nos ama, antes nós estávamos longe do Senhor Deus, no meio do pecado, em inimizade com o Senhor Deus. Nós merecemos receber o julgamento, o castigo diante do Senhor Deus, mas através do seu grande amor que nos amou. O Senhor Jesus recebeu toda a maldição e o julgamento que nós merecíamos receber, e através do seu sangue precioso, salvou as nossas vidas, e assim jamais se lembrou novamente de nossos pecados e nos permitiu a graça para que nós não fôssemos condenados pelos nossos pecados. Nós agradecemos por todo esse sacrifício. Senhor, nós agradecemos pelo Senhor ter nos considerado seus filhos e ter nos permitido a esperança tão gloriosa de podermos entrar no seu reino. Nós damos louvores, graças e glórias ao Senhor Deus Pai. Esse tempo agora também, nós todos que fomos salvos, estamos reunidos diante do Senhor Deus agora. Estamos louvando diante da sua palavra, aprendendo a sua palavra. Senhor Deus, nós agradecemos pela chance de nós estarmos em comunhão dentro do seu corpo. O Senhor está junto conosco nesse tempo, cuidando de cada um de nós aqui presentes. Que através da mão de graça do Senhor, o Senhor possa estar conduzindo, sustentando, permitindo maior força, vida, e através do poder do Espírito Santo possa nos preencher, para que agora o restante das nossas vidas possamos viver sem nenhuma vergonha diante do Senhor Deus. Que o restante das nossas vidas não seja em vão diante do Senhor Deus. Que nós possamos dar glórias ao Senhor Deus. Que toda essa graça, esse trabalho que o Senhor Deus nos permitiu, que nós possamos cumprir e realizar. Durante a semana que passou também, o Evangelho que foi pregado, o Senhor Deus permitiu para que muitas pessoas pudessem receber a salvação. O Senhor Deus permitiu para que o Evangelho pudesse ser pregado por todos os lugares. E nós agradecemos por todos os lugares do mundo, Senhor Deus, ter permitido para que aumentasse o número de pessoas que receberam a salvação. Nós todos, agora que fomos salvos, remidos pelo seu sangue, agora estamos aqui, sendo sustentados através da sua palavra e seu poder, para que até o dia em que nós possamos entrar no seu reino, possamos viver como seus filhos de forma digna e possamos ser guardados diante do seu santuário. Senhor, esse tempo agora também que o Senhor Deus deseja nos permitir a sua santa vontade, que o Senhor Deus possa nos ensinar e possa nos mostrar, mais uma vez, qual é essa graça, quão importante é esse trabalho do Senhor Deus, que efetua e que trabalha no meio de nós. Que assim nós possamos compreender e conhecer mais uma vez. Nós oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. 준비한 찬송해 주시겠습니다. 감사합니다. 주 예수 내 맘에 오심 주 예수 내 맘에 오심 물밀듯 내 맘에 기쁨이 넘치네 주 예수 내 맘에 오심 주 예수 내 맘에 들어와 대신 후 떠나요 새 사람 되고 내가 늘 바라던 참빛을 찾은 주 예수 내 맘에 오심 주 예수 내 맘에
사랑의 음침한 골짜기가 다가 밝은 빛 도련히 보고 저 멀리 하늘 문 환하게 보임도 주 예수 내 맘에 오심 주 예수 내 맘에 오심 주 예수 내 맘에 오심 물밀 듯내 맘에 기쁨이 넘치네 주 예수 내 맘에 오심 Vamos procurar todos a palavra de Lucas, capítulo 10. Palavra de Lucas, capítulo 10. A partir do versículo 25, Lucas capítulo 10, a partir do versículo 25 até o 37, Lucas capítulo 10, versículo 25 ao versículo 37, eu irei ler. E eis que levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: Que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele, disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondestes bem, faze isso, e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E respondendo Jesus, disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar, e vendo, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo, moveu-se de íntima compaixão, e aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e pondo sobre o seu animal, levou-o para uma estalagem, e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro, e disse-lhe: Cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: O que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: Vai e faze da mesma maneira. Até aqui. Por conta do coronavírus, muitas pessoas estão no meio da dificuldade para viverem. E também nossas igrejas não estão conseguindo se reunir livremente. Não estão conseguindo pregar de livre maneira. Estão sendo restringidos continuamente. Então, porque está cada momento se estabilizando. Mas eu agradeço só por nós podermos estar nos reunindo aqui assim agora. Então, durante a semana passada, nós aprendemos a palavra, nos reunindo todos os dias ao longo da semana. Muitas pessoas assim compreenderam a palavra do Senhor e receberam a salvação. Eu acredito assim. E que não somente as pessoas que estiveram aqui presentes no local, mas as pessoas que assistiram ao vivo em casa, de forma online também. Porque nós transmitimos de forma eletrônica para a internet. Então, muitas pessoas participaram para esse tempo.
Eu acredito que esse tempo também foi permitido para que nós pudéssemos nos preparar para esse momento. Então, mais do que realmente estar presente aqui neste momento, teve irmãos e irmãs que ouviram online, cada um em um lugar onde estavam. Então, eu acredito que houve um número bem mais, acho que quase o mesmo número de pessoas que vieram para cá. Então, eu acredito que muitas pessoas vieram neste tempo ou participaram para ouvir e receberam a salvação. Não somente na nossa igreja central aqui de Seul, mas pelo mundo todo, pelo país todo. Continuamente vai dar continuidade a esse trabalho. Então, não somente aqui na Coreia, mas em já mais de 70 países, nossas igrejas foram fundadas e estão pregando o Evangelho. No meio dessa dificuldade que nós estamos, nossos irmãos e irmãs cristãos, eles não se desamparam, eles se esforçam para viver a vida de fé. E então, assim eles vivem para poder pregar o Evangelho para as pessoas que ainda não receberam a salvação. Então nós podemos saber, e eu ouço continuamente as notícias que muitas pessoas estão recebendo a salvação nesse tempo. Então, realmente sendo o tempo ou não sendo o tempo oportuno, nós precisamos continuamente pregar o Evangelho. Seja um tempo fácil para pregar o Evangelho, seja um momento difícil para pregar o Evangelho, nós não podemos nos desamparar. Nós temos que pregar o Evangelho por ser nosso motivo principal. O Senhor Jesus, para nos salvar, Ele derramou o seu sangue precioso na cruz para perdoar os nossos pecados. E assim, ao ressuscitar, Ele venceu o domínio do pecado e da morte. E assim Ele cumpriu o trabalho da salvação para nossas vidas. E o Senhor Jesus, que ressuscitou, Ele disse que Ele também nos envia como o Pai o enviou. Então quer dizer que se nós perdoarmos os pecados daqueles homens, Ele realmente será perdoado. Se nós deixarmos, vai ser deixado. Por quê? Porque o Senhor Jesus, na cruz, Ele perdoou os nossos pecados. Qual o motivo disso? Que o Senhor Jesus ele veio a este mundo para acabar com o pecado. E assim as pessoas que receberam a salvação, estes agora vivem para poderem pregar este Evangelho. Quer dizer que realmente como o Pai me enviou, eu também vos envio. Então, realmente, se nós pregarmos o Evangelho, muitas pessoas podem receber o perdão dos pecados, mas se nós deixarmos, realmente o pecado vai continuar e essa pessoa vai para o inferno. Então, realmente, nós precisamos pregar o Evangelho para que as pessoas possam nascer de novo e assim possam ir para o céu, mas se nós deixarmos, elas irão para a perdição. Assim como na palavra de Romanos capítulo 10, versículo 14, como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele em quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Então, toda essa graça tão impressionante que o Senhor efetuou na cruz, se não há quem pregue, nós não podemos ouvir, e assim não podemos acreditar e não podemos receber a salvação. Logo, nós que recebemos a salvação, nós precisamos pregar esta verdade. Então, quando o Espírito Santo ele vier, através do poder desse Espírito Santo, desde Jerusalém até os confins da terra, o Senhor disse que nós seríamos as suas testemunhas. Então, se nós olharmos os apóstolos também, não somente as igrejas iniciais, os irmãos e irmãs das primeiras igrejas, mas ao longo dos 2000 anos, nós podemos ver como muitas pessoas se sacrificaram, morreram para poder pregar o Evangelho, para que pudesse chegar até nós. Nós sabemos muito bem dessa verdade. Se olharmos em Salmos 118, versículo 17, não morrerei, mas viverei e contarei as obras do Senhor. Uma pessoa que recebeu a salvação, se morrer, ele vai para diante do Senhor Deus. Mas por que o Senhor Deus permite para que nós permaneçamos neste mundo? Para que nós possamos viver bem, juntar dinheiro, viver igual as pessoas deste mundo de uma forma magnífica, harmoniosa? Nós não vivemos por conta dos desejos ou da vontade neste mundo. Mas uma pessoa que recebeu a salvação agora, a qualquer momento, quando ele morrer, ele vai retornar para diante do Senhor Deus. Todas as coisas boas deste mundo também não tem nem como ser 0,001% nos céus. Realmente as coisas curtas deste mundo, um dia curto de vivência neste mundo vai ser um dia mais longo lá nos céus. Então realmente nós estamos vivendo neste mundo porque nós temos algum motivo para vivermos aqui ou ter coisa boa? Não, nós somente vivemos para pregarmos o Evangelho. Esse é o objetivo do Senhor Deus. Nós não morremos, nós estamos vivos para nós podermos anunciar as obras do Senhor. Então nós iremos anunciar toda a boa obra, tudo o que o Senhor Deus ele fez por nós. Quer dizer que todo esse trabalho da salvação que o Senhor o fez, ele não permitiu somente para nós, mas ele permitiu para todas as pessoas do mundo. Então eu não posso deixar de pregar para as pessoas que não ouviram ainda e irem para o inferno por não terem tido essa chance de ouvir. Então realmente nesse momento difícil também nós somente temos que pregar. Porque se nós olharmos antigamente, muitas pessoas que acreditavam em Senhor Jesus, eles morreram. Eles foram aprisionados por pregar o Evangelho. Mesmo na frente da morte, eles pregaram o Evangelho.
Então nós não podemos deixar de anunciar o que ouvimos, o que temos visto e ouvido. Nós somente pregamos o que acreditamos. Então realmente o que ser, se a pessoa acredite ou não, nós iremos pregar esta verdade. Então neste momento tão difícil também, a vivência de um cristão, realmente quanto que precisa ser verdadeiro, quanto que precisa ser manifesta de forma certa. É por isso que os cristãos agora, neste momento, eles precisam estar no meio dentro dessa verdade do Senhor, de obedecer a sua palavra, de orar todos juntos diante do Senhor. E assim, todos ao ouvirem a sua palavra, pregarem, eles estarem dando os seus bens, ofertando diante do Senhor Deus. Realmente, como isso é um grande agradecimento quando nós participamos desse trabalho do Evangelho. Então, realmente, eu vi há um tempo atrás, realmente, mais uma vez, para verificar como os cristãos, realmente, eles vivem mais uma vez diante do Senhor Deus tão esforçados. Eu agradeço muito diante do Senhor Deus por essa chance para nós podermos confirmar. Então, não somente na Coreia, mas em vários lugares do mundo, o Evangelho está continuamente sendo pregado. Então, nós podemos, cada momento, ouvir essas notícias boas de que muitas pessoas receberam a salvação. Neste momento, agora, também, muitas pessoas novas receberam a salvação. E muitas pessoas que receberam a salvação agora estão vivendo diante do Senhor Deus de forma adequada como seus filhos. E assim, nós todos estamos juntos ouvindo a palavra do Senhor Deus. Nós todos estamos juntos para trabalharmos, estamos juntos nos esforçando. E assim, para que o restante das nossas vidas possamos viver como filhos do Senhor Deus. E já que nós recebemos a salvação, agora nós precisamos fazer esse trabalho de pregar o Evangelho para outras pessoas. E então agora, realmente as pessoas que receberam a salvação, os cristãos agora, qual é a vida de fé? O que é? Então realmente não é igual antigamente, nós pensávamos, eu vou para a igreja, eu frequento um pouquinho, depois eu vivo do jeito que eu quero, eu levo o meu cântico, a minha Bíblia para o domingo, eu posso estar orando só, ouvir ali o culto, depois eu posso ofertar um pouquinho, fazer o dízimo, e depois eu terminei meu trabalho, agora posso voltar para casa. Não, não é mais isso. Quer dizer que você, ao nascer de novo, a sua vida, o seu espírito, todas as coisas foram compradas com preço diante do Senhor. Quer dizer que o Senhor, Ele está nos permitindo para que nós possamos viver no meio da graça e da vontade do Senhor Deus. Então agora já não é uma vida religiosa comum que nós vivíamos antigamente. Logo, nós precisamos continuamente aprender a palavra do Senhor Deus. Não somente aprender, mas essa palavra do Senhor Deus precisa ser cumprida, ser efetuada em minha vida. Realmente, dentro das pessoas que receberam a salvação e como é que eles trabalham? Por ouvirem a palavra e se obedecerem, porque o tempo do Senhor está próximo. Então nós estamos obedecendo, estamos servindo ao Senhor Deus, mas esse tempo também não resta muito. Então nós precisamos ouvir, precisamos ler, precisamos acreditar. Todas as coisas precisam ser postas em prática dentro de nossos corações. Quer dizer que ao fazermos isso, o Senhor, Ele já nos garantiu a sua bênção. É por isso que uma pessoa que recebeu a salvação, ele tem vários temas que ele precisa saber de forma exata. E esses temas eu queria realmente pregar para os irmãos. É por isso que eu li essa palavra. Nós olhamos em Lucas capítulo 10. Versículo 25, eu irei ler novamente. E eis que levantou um certo doutor da lei, levantando e disse: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então, se nós olharmos esse intérprete, esse doutor da lei, eles são pessoas que ensinam a lei, ensinam a palavra do Senhor para o povo de Israel. Mas, ao olharmos aqui esse doutor da lei, ele foi para diante do Senhor e disse: Mestre, que farei eu para dar a vida eterna? Então, se nós olharmos aqui, o Senhor Deus, Ele criou o homem para que o homem possa receber o amor do Senhor, para que possa receber a vida eterna, e assim possa entrar no reino do Senhor Deus para coexistir com o Senhor para a eternidade. É por isso que o homem, ele foi criado. Então, se nós olharmos o Senhor Jesus, Ele não veio para realmente julgar e condenar as pessoas que não receberam a salvação, mas sim para permitir a salvação para todas as pessoas que estão no meio da perdição neste mundo. Quer dizer que o Senhor permite a chance para receber a vida eterna. Quer dizer que se encontraram pessoas que realmente precisam receber a salvação e a pessoa que dá a salvação. Aqui é a chance de 1 para 1. Realmente, como é uma grande graça para esse intérprete da lei. Mas esse intérprete da lei, ele realmente tinha esse problema que ele queria resolver sobre a vida eterna que ele realmente tanto almejava. Mas se nós olharmos aqui, ele está errado.
o comportamento, a ação dele já está errada para uma pessoa que quer a vida eterna. E segundo, qual é o problema aqui? Ele não veio para perguntar, para receber a vida eterna através do Senhor Jesus. Ele veio para tentar o Senhor Jesus. Se nós olhamos os fariseus, os doutores da lei, os escribas, no tempo do Senhor Jesus, ao ouvirem a palavra do Senhor, eles se assustavam no início, mas cada momento que se passava, a hipocrisia deles, a enganação deles foi realmente colocada exposta diante do povo pelo Senhor Jesus. É por isso que cada momento mais eles queriam realmente tentar e derrubar o Senhor Jesus. Como eles poderiam acabar com ele? Como é que podemos matar esse Jesus? É por isso que sempre, todos os momentos, eles planejavam, tramavam algo. É por isso que aqui aparece na Bíblia falando que tentando. Aqui não é somente o diabo que tenta o Senhor Jesus. Nós podemos ver que os religiosos, neste momento, eles estão tentando para ver qual é a resposta do Senhor Jesus. Como é que um homem ele pode tentar a Deus? Não é possível. Então, se nós olharmos em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 5, então realmente nós precisamos confirmar a nossa vida para ver se nós estamos na fé. Nós precisamos verificar se nós estamos na fé. Realmente nós precisamos ver que o Senhor Jesus está dentro de nós. Se não for, realmente nós fomos abandonados. Nós precisamos verificar a nós mesmos. Então, realmente, uma pessoa que recebeu a salvação precisa verificar, tentar a si mesmo. Será que eu recebi a salvação? Será que eu tenho a vida eterna? Realmente? Será que eu tenho essa fé? Então, realmente, como ontem eu já disse, realmente é dentre a fé que nós temos, a fé verdadeira de nós cremos. Realmente nós já falamos que existe a fé de eu crer nisso ou aquilo, mas a fé de eu poder entrar no reino do Senhor Deus. Essa fé precisa ser exata. Eu acredito que eu vou para o reino do Senhor Deus, mas eu preciso verificar se essa fé que eu estou aqui é somente algo relativo que eu creio no meu pensamento ou é verdadeiro em crer no reino do Senhor Deus. Então, realmente, se nós olharmos assim, as pessoas falam, olha essa flor, é uma flor muito bonita. Então, eu olhei para a flor e realmente era uma flor muito bonita, mas não dá para saber se é verdadeira ou é aquela falsa, artificial. Então, é diferente uma flor artificial para uma verdadeira. Uma flor de verdade precisa dar água, porque ao passar o tempo, ela a cada momento vai murchando. Mas uma artificial, essa flor, ela permanece para sempre do mesmo jeito, não precisa dar água. Então, quer dizer que realmente dentro do Senhor Jesus, realmente eles dizerem que receberam a salvação, mas pelo seu próprio pensamento creram de forma falsa, eles são como uma flor artificial. Quer dizer que eles todos realmente dão batismo, eles vivem na igreja, eles se tornam ancião e diácono, eles vivem bem, falando, nossa, agora eu estou servindo o Senhor Deus. Mas isso é somente o quê? Artificial, formato. Ele somente vive por coisas externas. Quer dizer que realmente ele sabe o que é exato, o que é o evangelho diante do Senhor Deus na igreja? Então, se nós olharmos hoje em dia, muitas pessoas se assustam falando, nossa, que igreja grande, e eles realmente ficam felizes em estar naquela igreja. Mas a igreja não é um edifício. Assim como a igreja que é na casa de Priscila, Aquila, de Urbano, de Apeles, realmente 300 anos após Cristo, nós podemos ver que a igreja católica começaram a construir templos, igrejas, mas antes não existia igreja física. Todos eles se encontravam em casas, eles se reuniam em casa, por isso que é uma igreja que está na família, na casa. Alguns eram na grutas, outros eram na praia, onde quer que seja, onde você se reúne em corpo de Cristo é a igreja. Mas as pessoas não pensam dessa maneira. As pessoas pensam que a igreja é um local onde para se louvar, para orar, tem que ser num local específico. Mas isso não é uma igreja falsa, isso não é uma igreja verdadeira. Então, de qualquer maneira, esta fé que eu creio, realmente será que é uma fé que é admitida pelo Senhor Deus? Enquanto eu vivo neste mundo, muitas pessoas elas podem elogiar a minha vida religiosa, mas o Senhor Deus, ao me ver, vai dizer, eu não te conheço, apartai-vos de mim. O que nós vamos dizer? Nós éramos pessoas que achávamos que íamos para o céu, mas vamos até a porta dos céus e somos expulsos para o inferno? Realmente existem muitas pessoas que terão este fim. Logo, realmente a certeza que eu tenho sobre a salvação. Será que eu realmente sou salvo? Será que eu sou um verdadeiro cristão que nasceu de novo diante do Senhor Deus? Eu preciso verificar, eu preciso confirmar e verificar se eu estou em Cristo. Então, nós sempre podemos ir ao hospital para fazermos exames, a bateria de exames para vermos se nós estamos em dia, se nós estamos bem, se alguma doença se iniciou na nossa vida. Nós fazemos vários exames médicos, não é mesmo? E nós verificamos a nossa saúde. Então, se nós formos
até essa clínica e descobrimos que temos alguma doença, nós precisamos nos curar rapidamente. Nós precisamos resolver o problema, não é mesmo? Então, mais do que qualquer coisa, nós precisamos ver se a fé que eu tenho é uma fé admitida pelo Senhor Deus, é uma fé admitida pelos homens. Nós olhamos em Provérbios, capítulo 12, realmente todo o caminho do homem parece bom para si, mas o caminho diante do Senhor Deus é para a morte, é para o inferno. Ele acha que está indo para o céu, mas no fim é para a morte e para o inferno. Então é necessário ele verificar a sua vida mesma. Então nós precisamos verificar realmente o nosso caminho, se nós estamos diante do Senhor, porque senão nós teremos largados, nós teremos abandonados. Nós precisamos verificar se nós somos salvos, se o Senhor Deus está dentro de mim. Então, porque qualquer um que não tenha o Espírito do Senhor dentro dele, ele não é de Cristo. Então logo, muitas pessoas quando frequentam a igreja se dizem cristãos. Cristão quer dizer que Cristo vive em mim, conforme a Bíblia. E é por isso que é necessário você verificar e confirmar a sua vida. Como é que eu posso realmente fazer o teste na minha vida? Eu vou procurar uma pessoa famosa e depois ele vai me dar a resposta sobre a minha vida do espiritual? Não. Eu preciso refletir a minha vida para a palavra da Bíblia e assim verificar. Quer dizer que através da palavra, através do Espírito Santo, se está dizendo que eu preciso nascer de novo, eu preciso nascer de novo. Então nós, quando ouvimos esse evangelho pela primeira vez e nós compreendemos verdadeiramente. Então quando e como é que nós compreendemos? Nós precisamos ter certeza disso. Então não podemos falar, de um jeito ou outro, acho que foi assim. Não, não existe isso. Realmente, você acredita em Senhor Jesus? Então ele fala, eu acredito. Eu sou diácono. Você recebeu a salvação? Sim, eu frequento a igreja, eu sou diácono. Então muitas pessoas falam, eu acredito assim no Senhor, eu vivo assim. Mas como assim? Somente essas respostas em ações? Será que você falar suas boas obras de religião, o Senhor ele vai acreditar? Se você pegar uma moeda, uma moeda falsa, provavelmente várias moedas e entregar para alguém, a pessoa pode ser enganada, mas diante do Senhor Deus não. Realmente nós precisamos verificar mesmo se nós estamos realmente corretos diante do Senhor Deus. Uma pessoa arrogante, ele tenta se esconder e começa a questionar, falando, por que você está me testando? Por que você é assim? Ele começa a julgar outras pessoas em vez de pensar em si mesmo primeiro. É por isso que nós podemos ver aqui o doutor da lei. Ele recebeu uma chance tão importante. Ele fez uma pergunta tão preciosa diante do Senhor, mas ele queria testar o Senhor Jesus. E também ele trouxe o problema sobre a vida eterna. A vida eterna, se nós pensarmos assim, o que ele está perguntando ao Senhor Jesus? O que eu preciso fazer para ganhar a vida eterna? Ele precisa fazer uma obra para receber a vida eterna? Se nós olharmos o jovem rico em Mateus também, ele disse, o que boa obra? O que eu preciso fazer para receber a vida eterna? Para herdar a vida eterna? Quer dizer que ele já está confundindo de origem. Eles pensam que pela boa obra... Se olharmos em Gálatas capítulo 3, versículo 10... Então não há nenhum homem que seja justificado pelas obras da lei. Estão abaixo da maldição. Então, como está escrito, realmente ele não pode deixar de descumprir nenhuma lei, nenhum mandamento da lei. Ou senão ele estará debaixo da maldição. Então, quem é que pode ir para o céu cumprindo toda a lei? Mas ainda as pessoas falam, com esforço, é com esforço. As pessoas falam, é com esforço, eu preciso acreditar bem, Senhor Deus. Tá, acreditar bem e se esforçando. Mas por quê? Acreditar é acreditar, não é com esforço. Então, se nós olharmos no dicionário também, não existe lógica gramatical você colocar acreditar bem ou acreditar menos. Acreditar é acreditar. Acreditar, você ou acredita ou não. Você precisa acreditar bem, você precisa acreditar muito. Onde existe isso? Ele tenta adicionar a boa obra, o mais, o muito, o bem dele do lado do acreditar, do lado da fé para ir para o céu. Não existe isso. É por isso que nós podemos ver que as pessoas que tentam, pelas obras, estarem realmente diante do Senhor, eles já se separaram, eles já foram cortados da graça de Cristo. Então, realmente, se nós olharmos, será que tem pessoas que vão para o inferno? Realmente, mesmo vivendo nas igrejas? Sim, porque eles vivem a vida toda tentando servir a Deus, achando que estão vivendo com esforço dentro da igreja, mas só foi o esforço, depois eles vão para o inferno. Então, realmente, se olharmos esse doutor, ele tem duas coisas muito erradas já aqui.
ele não tem aqui nós podemos ver muito bem a imagem de uma pessoa que está errada ao buscar a graça. Se olharmos no versículo 26, o Senhor Jesus disse: que está escrito na lei? Como lês? Então, já que ele é um doutor da lei, ele é um doutor em relação à lei, não é mesmo? Então o Senhor Jesus perguntou: o que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele, como um doutor da lei, disse, realmente de forma bem explicada, bem detalhada para o Senhor Jesus: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, se olharmos assim, este homem, ele conseguiu resumir os 10 mandamentos em 2 grandes coisas. Então, dar todo o coração para a vontade do Senhor Deus, toda a sua força, toda a sua vida. Então, realmente está correto uma resposta dessas. E depois? A lei em relação ao homem é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Seja os seus pais, seja a sua família, seja a sua esposa, seja o seu parente, seja o seu vizinho, seu amigo, seja qualquer pessoa que não tem nenhuma relação com você mesmo. Você chama este de o seu próximo, do seu vizinho. Então precisa amar o próximo como a ti mesmo. Precisa dar todo o seu coração, toda a sua vida para amar ao Senhor Deus. Será que este homem, ele que ama ao Senhor Deus, ele vai desobedecer aos pais, vai desonrar, ele vai matar, ele vai furtar, ele vai fazer alguma coisa má? Não. Se ele está dando toda a vida, todo o coração dele para servir o Senhor Deus, já que ele serve ao Senhor Deus, ele precisa manifestar este amor para os homens também. Logo, este homem, ele está dizendo 2 grandes coisas para resumir todo o mandamento. Então o Senhor Jesus disse o que no versículo 28? Respondeste bem, faze isso e viverás. Então o Senhor ele disse: nossa, sua resposta está certa, você está corretíssimo. Então faça dessa maneira que você viverá. Então não é por ele falar uma coisa assim que ele vai receber a vida eterna, ou se ele por conhecer vai receber a vida eterna. Ele precisa praticar, fazê-la então para receber a vida eterna. Porque se você cumpre a lei toda, quer dizer que você não tem pecado. Então, mas por que a pessoa vai para o inferno então, se ela não tem pecado, entendeu? Realmente precisa praticar, precisa colocar tudo essas obras em prática para que ele possa receber essa salvação. Mas será que essa pessoa crê nisso? Será que a pessoa ela pode ser justificada pela lei? Não. A lei ela foi feita para você compreender o pecado, como em Romanos capítulo 3, versículo 20 já apresenta para nós. E também se olharmos em Gálatas capítulo 2, versículo 20 e em diante. Então se eu realmente não for pelo Senhor, eu realmente tentar cumprir as leis para receber a salvação, e quer dizer que Jesus morreu em vão, quer dizer que eu estou partindo da graça de Deus. Por que é necessário da graça? Porque o Senhor Jesus ele morreu por mim. Realmente sem graça eu posso receber a salvação, então não tenho por que existir Jesus. Eu ser justificado pela lei quer dizer que Jesus morreu em vão. É por isso que realmente não há nenhuma criatura que seja justificada pelas obras da lei. Mas este homem aqui apresentado, ele está dizendo que ele precisa fazer algo para receber a vida eterna. É por isso que o Senhor Jesus está dizendo: então faça isso para que você possa viver. Então uma pessoa que acredita que ele pode fazer algo, então nós dizemos, então pratica. Então ele achar que ele consegue praticar é arrogância. O homem ele nasceu como pecador, ele nasceu com um corpo corrupto, ele é todo corrupto neste mundo, mas ele acha que pela própria força, pela própria vida, pela própria vontade ele pode amar e servir o Senhor Deus? Não, realmente não tem como. O Senhor Deus deseja que somente o receba, mas ele quer mostrar, realmente eu vou servir o meu próximo, eu vou cuidar do meu próximo, eu vou dar toda a comida, todas as vestes, como eu estou vestindo, eu vou vestir o próximo, eu vou dar a minha vida para aquele pelo próximo. Existe algum homem que consiga fazer isso no mundo? Não tem como. Realmente as pessoas ele têm um coração de querer roubar as coisas dos outros, não tem essa vontade de servir. Realmente não tem ninguém que consiga cumprir por completo a lei. Realmente é por isso que a lei, ela faz com que a pessoa realmente ela possa compreender que ela é pecadora. É por isso que quando a pessoa ela usa toda a vontade, todo o coração, toda a vida dele para amar o próximo, não é possível. Então realmente como a si mesmo, é impossível isso.
realmente tem que confessar que não é possível fazê-lo. E assim possa compreender o pecado, e assim ele possa compreender que o Senhor Jesus morreu na cruz. E é por isso que o Senhor Jesus está dizendo, eu morri por você. Os seus pecados, os pecados tão sujos, eu morri para poder apagá-los. Eu realmente fiz isso pela sua vida, pelo seu espírito. Mas esse doutor da lei que aparece aqui agora, quando o Senhor Jesus diz, vai, faz isto. Ele disse, sim, claro, eu posso fazê-lo. Então, já que o Senhor Deus não é visível aos olhos dele, ele está dizendo, eu consigo amar o Senhor, eu consigo dar a minha vida, eu consigo fazer isso ou aquilo. Mas se olharmos no versículo 29, este homem, ele disse para se manifestar diante do Senhor Jesus. Então, quem é o meu próximo? Então, ele, para se mostrar de forma justa, falando, eu consigo cumprir sim. Eu sou o doutor da lei. Então, agora me diga quem é meu próximo, para que eu possa fazer esse trabalho. Porque eu vou amar o próximo como a mim mesmo. Então, mas se olharmos isso, como isso é uma mentira? Como isso é uma grande arrogância? Ao ver do Senhor Deus um pecador tão imundo, ele nasceu sujo, realmente ele tem o coração mais enganoso e corrupto. Ele está cheio do pecado, cheio de sujeira, mas ele está dizendo que ele vai dar toda a vida, todo o coração para servir ao Senhor Deus. Vai servir ao próximo? Para se mostrar justo? Então quem é o meu próximo? Ele está perguntando. Ele está dizendo que vai amar o próximo. Então se olharmos isso, isso é arrogância, isso é falsidade, mentira. Ao ver do Senhor Deus, realmente isso é uma grande hipocrisia. Então ele está dizendo que ele é bom, então isso é arrogância, não tem como. É por isso que em Lucas capítulo 12 nós podemos ver que os fariseus, quando eles vão louvar diante do Senhor Deus no templo, ele levanta os seus braços, olha para cima e fala, Deus, eu fiz isso e aquilo. Eu nunca roubei, nunca furtei, nunca pratiquei nenhum pecado igual às outras pessoas. Eu não sou igual àquele publicano que está ali. Então eu sou justo do que os outros, mas isso não é justiça. Você precisa ser pecador para que você possa ser salvo, mas se você já é justo, não tem como. Então, mas o fariseu, se olharmos, ele está de cabeça baixa, não consegue nem levar seus olhos para cima, ele está dizendo, Senhor Deus, eu sou um pecador, eu sou tão sujo e imundo. Então como realmente ele roubou tanto de outras pessoas, tanto ele conseguiu furtar, ele praticou o pecado. Ele é um pedaço de pecado gigantesco que tem que ir para o inferno. É por isso que ele está dizendo, Senhor, tenha misericórdia de mim. Se o Senhor tiver misericórdia, ele vai receber a salvação. Mas se o Senhor não tiver misericórdia, quer dizer que ele não tem esperanças. Então uma pessoa, ela depende da sua própria justiça. Mas tem outras pessoas que dependem da própria graça do Senhor e vai buscar a misericórdia. Nós podemos ver a diferença do publicano e desse. É por isso que nós podemos ver como os homens, realmente, que já que eles não têm o que se justificarem, eles vão buscar a graça do Senhor. Adão e Eva, por exemplo, eles pecaram contra o Senhor Deus, desobedeceram, e eles tentaram fazer a roupa com folhas de figo, mas eles realmente se esconderam dizendo, ah, Senhor, nós pecamos. Então eles estão ali de cabeça baixa, porque eles ficaram com medo, dizendo, estão nus, é por isso que eles estão com vergonha, é por isso que eles estão com essa roupa. Logo o Senhor, para os ajudar, permitiu a roupa de veste da pele de um animal, porque eles se confessaram diante do Senhor Deus. E assim o Senhor está dizendo, realmente qualquer um que exaltar a si mesmo será rebaixado, e qualquer um que abaixar a si mesmo será exaltado. Então você ser justo diante do Senhor Deus, quer dizer que isso é arrogância ao ver do Senhor Deus. Esse publicano, ele soube muito bem que ele era um pecador imundo. É por isso que ele sabe que ele está nu, é por isso que ele busca a justiça diante do Senhor Deus, é por isso que o Senhor Deus o veste. É por isso que nós podemos ver aqui que realmente qualquer justiça que se manifesta diante do Senhor Deus ele vai desprezar, e o Senhor Deus vai permitir a misericórdia para aquele que necessita. Mas se olharmos esse doutor da lei, como ele é arrogante, ele quer se manifestar, dizendo, então quem é o meu próximo? Porque eu posso amar, eu consigo. É por isso que o Senhor Jesus está dizendo, ah, é? É por isso que o Senhor Jesus foi e explicou para ele. Realmente precisa quebrar com a arrogância deste homem. E então o Senhor Jesus, no versículo 30, realmente ele começou a explicar. Então um homem realmente de Jerusalém para Jericó. E ele se encontrou com vários salteadores que furtaram a roupa dele, realmente o espancaram e os deixaram ali semi-morto. Então, se olharmos aqui essa palavra é muito importante.
Mas muitas pessoas compreendem essa palavra de forma errada. Então, como é que nós podemos ver isso? Então, uma pessoa ela fala: ah, você é o intérprete da lei. Conheça a si mesmo. É isso que o Senhor Jesus quer dizer. O Senhor Jesus está dizendo realmente tente compreender quem é você. Você é doutor da lei? Você dá todo o seu coração, toda a sua vida para servir o próximo? Você sabe quem você é? Então você é um homem que estava indo de Jerusalém para Jericó e viu um homem desponjado no chão, quase morto, porque foi atacado pelos salteadores. Mas você vai, se passar, vai deixar esse homem morrer. Esse homem não consegue nem levantar, não consegue fazer nada, precisa ajudar este homem. Então, olhando este formato, o que significa? Então, Jerusalém é o castelo do Senhor Deus, Jericó é o lugar do pecado. Quer dizer que este homem está saindo e está indo para o pecado. Então, se olharmos desde Adão e Eva, todos os homens, eles deram as costas para o Senhor Deus. E agora eles se corromperam e estão indo para o meio do pecado. Se olharmos também de forma real, desde Jerusalém para Jericó, no meio desse percurso, pode ter uma rocha bem grande, pode ter no meio da caverna vários salteadores escondidos para tentar furtar vários viajantes que estão passando, ou podem matá-los, podem furtar tudo que tem. Se olharmos nos registros, nós podemos ver que um inglês, ele passou naquele tempo, ele se encontrou com salteadores e ele morreu naquele tempo. No tempo do Senhor Jesus já era assim. Nós podemos ver isso com grande, realmente, de uma forma bem detalhada. Que o Senhor Jesus está dizendo com grande sabedoria para este homem. Está dizendo que este homem agora ele está indo para Jericó. De Jerusalém para Jericó. São 37 quilômetros de percurso a se caminhar. E o castelo de Jericó, ele está perto, próximo ao Mar Morto. Está logo antes de descer para o Mar Morto. Então quer dizer que todo aquele... E o castelo de Jericó ele também está a 220 metros abaixo do nível do mar, do Mediterrâneo. Então quer dizer que ele precisa descer, também fisicamente, literalmente já é um lugar mais baixo ao relevo do mar. Então realmente precisa descer, está descendo de Jerusalém até Jericó para um lugar mais baixo. E de repente ele se encontrou com salteadores que estavam escondidos, que furtaram suas roupas, furtaram todas as coisas que ele tinha, quase o mataram e deixaram. Mas por que o Senhor Jesus disse isso? Se olharmos todas as pessoas deste mundo, o salteador que apresenta aqui é o diabo. Então as pessoas do mundo elas são detonadas pelo diabo e elas são largadas no chão, estão praticamente morrendo agora. E também se olharmos em Isaías capítulo 1, o Senhor Deus disse para o povo de Israel: então vocês desde a cabeça até os pés estão cheios de feridas, cheios de ferimentos e lesões pelo corpo. Então se nós olharmos isso, esse povo de Israel, eles se dizem povo de Deus, mas o espírito deles está totalmente coitado, detonado. Então realmente pela lei, você doutor da lei é dessa maneira. Então está praticamente morto ali agora. Se o deixar, ele vai falecer, ele vai morrer. O homem, ele pela sua própria força não tem como fazer nada. Realmente ele só consegue viver se uma pessoa ajudar. Mas se a outra pessoa não ajudar, ele vai morrer naquele local. Não tem como. Então partindo do Senhor Deus, o homem que se corrompeu, esse formato deste espírito, o Senhor Deus está explicando isso para nós. Mas então, se olharmos esse homem que se encontrou com os salteadores, ele ali no meio, deitado, dizendo: Ai, quem é o meu próximo? Eu preciso ajudar meu próximo. Eu posso amar mais do que o meu próprio corpo. Será que isso está certo? Ele tem que procurar alguém para ele ajudar o seu próximo? Ou ele precisa receber a salvação de outra pessoa? Ele precisa ser ajudado pelo próximo. Ele precisa buscar alguém que vá ajudá-lo. Ele está morrendo agora. Mas ele vai procurar, quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Ele vai fazer isso? Então, onde já se viu uma grande confusão a se fazer? Então, um homem que nem recebeu a salvação, o que ele vai fazer? Se olharmos em Lucas capítulo 10, como é que as pessoas elas ensinam esta palavra? Eles esquecem todos os fatos importantes no meio dessa palavra e eles acham que eles são os bons samaritanos que estão ajudando as pessoas deste mundo que estão mal. Realmente, como assim? Não faz sentido. Quando?
Quando é que realmente essa pessoa que nem recebeu a salvação está dizendo que uma pessoa morta pode salvar outro morto? É impossível. Um cego pode guiar outro cego? Uma pessoa está se afogando e outra pessoa que não sabe nem nadar vai pular ali dentro para salvar o outro? Não tem como. Realmente pregando o evangelho. Como é que você faz? Quando você recebe a salvação, você pode fazê-lo. Mas então, se nós olharmos esses temas importantes e são esquecidas, nós olhamos para a Bíblia e aí pensamos, eu sou um bom samaritano, eu preciso ajudar o próximo. Então, mas se nós olharmos um ladrão, realmente não tem nem por que eu procurar o ladrão. O policial vai resolver todo esse problema. Então, se olharmos para essas coisas assim, o que esse doutor da lei está dizendo? Quem é o meu próximo? O Senhor Jesus está dizendo, você é o homem que se encontrou com o salteador. Você tem que acordar a sua mente. Você precisa encontrar o salvador da sua vida, o seu arrogante. Mas se olharmos no versículo 31 também. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote. E vendo, passou de largo. Sacerdote é um homem que serve a Deus dentro do santuário, no templo de Jerusalém. E ele faz todo o sacrifício pelo povo de Israel. Então ele faz o trabalho mais santo dentre todo o povo de Israel. Se nós falamos sacerdote, é um homem que está numa posição muito especial. Mas se olharmos este homem, realmente, por que ele está descendo de Jerusalém para Jericó? Ele precisa estar em Jerusalém para fazer toda a fé, todo o sacrifício pelo Senhor Deus. Pode ser que a casa dele esteja em Jericó. Mas Jericó, onde ele está descendo, está cheio do pecado. É o lugar que foi amaldiçoado pelo Senhor Deus. Se olharmos em Josué também, o povo de Israel, eles destruíram por completo o castelo de Jericó. E o Senhor disse que nenhum homem deve reconstruir a Jericó, porque realmente esse local foi amaldiçoado. O Senhor Deus amaldiçoou para todo aquele que fosse reconstruir. Mas, por que ele vive lá? Por que ele está descendo para Jericó? Se olharmos os sacerdotes de hoje em dia, aqueles pastores, homens religiosos, tão santos, até o jeito de andar deles são diferentes. É com grande pose. E eles falam, o Senhor Jesus. Então eles falam com vozes até diferentes. Quando está diácono, ele fala, Senhor Deus Pai Santo e Misericordioso. Mas quando ele vira pastor, ele fala, Senhor Deus Pai Santo e Misericordioso, nós te agradecemos. Então ele coloca tipo uma vibração no meio da fala. Ai meu Deus, realmente tanto caloteiros. Então, se olharmos esse homem que se encontrou com o salteador. Então ele está dizendo, nossa, tem um homem vindo ali, ele vai me salvar. Não é uma pessoa normal. Eu posso ver um homem com grande pose, um sacerdote. Então, se não for um sacerdote para salvá-lo, quem vai salvá-lo? Mas, chegando perto, o sacerdote olhou e falou, nossa, coitado, se encontrou com um salteador. Está derramando muito sangue, ele deve morrer daqui a pouco. Coitado. Ai, meu Deus. E passou. Aonde já se viu isso? O que isso quer dizer? Sacerdote é sacerdote, mas um sacerdote que está descendo para Jericó, como assim ele vai salvar outra pessoa? Os religiosos, os santos, eles podem salvar a vida de outra pessoa? Quando eles estão ali no meio do louvor, no meio da oratória, eles falam, nossa, eu fui para a montanha, orei e recebi grandes forças. Eu recebi o chamado do Espírito Santo. Então, eles são impressionantes. Eles oram dizendo, receba o Espírito Santo. Mas o quê? É o quê? Será que o homem pode salvar o próximo? Ele vai dar o Espírito Santo? Então, eles vão com grande realmente aura e vão dizendo para os outros. Mas quando chega nesses momentos, eles vão, olha aquele homem que se encontra com os salteadores e se apagam. Nem ajudam, eles partem. Recebeu a graça? Recebeu a graça. Mas cadê essa graça? Já apagou, já sumiu, não tem mais para retribuir.
Muitas pessoas famosas, muitas pessoas grandiosas se passaram, mas todos eles são falsos. Eu, antes de receber a salvação também, eu já passei por vários lugares onde muitas pessoas realmente manifestavam uma grande oratória, dizendo que eles faziam grandes obras, mas quando se passa, acabou. Simplesmente se passa. E é por isso que este homem que se encontrou com um salteador aqui agora, como ele deve ter sido realmente desesperado tanto? Então ele estava indo de Jerusalém para Jericó. Ele é um homem chamado um judeu. Mas, depois, se olharmos o versículo 32, de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo, passou de largo. Então se olharmos aqui agora o levita. Levita é um homem realmente que ele faz todo o trabalho de servir dentro do santuário do Senhor Deus, não faz nenhum outro trabalho, é das 12 tribos de Israel. Eles são muito esforçados e fervorosos. Mesmo que olhemos de longe, nós podemos ver que o sacerdote, ele tem todo aquele andar na pose dele, mas esse levita, ele vai andando rápido, se preocupando, muito ocupado, e então ele fala, nossa, o levita, ele vai me ajudar. O sacerdote era muito santo, é por isso que ele passou, mas o levita, com certeza ele vai me ajudar. Este homem, ele se esforça, faz trabalho voluntário, ele vai com certeza me ajudar, ele vai me salvar. Mas quando o levita chegou, falou, nossa, um homem que se encontrou com um salteador, ele vai morrer daqui a pouco, coitado. E depois, passou de largo. Sabe o que isso está ensinando para nós? Então, uma pessoa, ela tem grande esforço, ela ora, se esforça, faz todo o trabalho voluntário, usa toda a sua força. Ele, por conta própria, é um levita. Ele está dando toda a sua força e ele se salvou dessa maneira? Então, ele se tornou levita por conta própria, mas será que isso pode salvar a si mesmo? Pode salvar o seu espírito? Não, ele passa de largo. E é por isso que se olharmos aqui, este homem, sem salvador, vai morrer. Sacerdote se passou, levita se salvou, se passou. Então quem é que pode salvá-lo? Ninguém pode mais. Mas, por último, versículo 34. Um samaritano estava passando naquele local e viu aquele homem, e de íntima compaixão se aproximou, atou-lhe as feridas, deitando-lhe azeite e vinho, e pondo sobre o seu animal, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. Então, se olharmos aqui dessa vez, um homem samaritano. Então, se olharmos em João capítulo 4, o Senhor, ele passou pela Samaria, e ele estava cansado, realmente já por conta do sol, do tempo, e ele viu uma mulher samaritana que foi buscar água no poço. Tá, a mulher samaritana disse, nossa, você parece judeu, mas por que você está realmente pedindo ajuda para mim, samaritano? Então, por quê? Porque judeus, eles não querem nenhuma relação com os samaritanos. Os judeus, eles consideram os samaritanos como animais que se misturaram com os gentios. Então, é judeus que se misturaram com os gentios. É por isso que se os consideram como animais, cachorros. E os samaritanos, eles consideram os judeus como inimigos. Então, eles são inimigos numa mesma árvore. Mas, se olharmos aqui, o homem realmente com sede, ele está pedindo a água. Então, mas por que ela tem tanto o que falar? Então, realmente, inimigos se encontraram na mesma árvore. É por isso que ela falou, nossa, você realmente despreza nós, samaritanos, e por que você está pedindo minha ajuda? Eu não vou te ajudar, não. Vai ficar com sede. Se olharmos em João capítulo 8, nós podemos ver que os judeus disseram para o Senhor Jesus. Então, nós te chamamos de samaritano, você está endemoniado. Os judeus, eles desprezavam o Senhor Jesus e chamavam ele de quê? De samaritano. Então, eles o desprezavam por completo. Quer dizer que o chamavam de endemoniado. E o Senhor Jesus disse, realmente eu sirvo ao Pai, mas vós realmente me desprezeis. Então quer dizer que eles estão desprezando o Senhor Jesus por completo. Se olharmos este homem samaritano, então ele que estava morrendo, ele olhou para esse samaritano e ele teve pena, misericórdia. Então se nós olharmos este homem que se encontrou com salteadores, então ele é um homem samaritano que está passando.
Então o homem que está morrendo é um judeu. Então passou o sacerdote, o levita. Mas será que um samaritano vai salvar o judeu ali deitado? Não, ele vai passar de largo também. O samaritano vai olhar e falar: nossa, você é judeu, hein? Nossa, vocês nos consideravam como animais, agora é bom que você está aí, hein? Pé. Então aí ele vai chutar uma pessoa que está morrendo e se ele não morrer rápido ali, realmente ainda bem. É um alívio, mas ele teve compaixão e chegou perto. Ele teve compaixão. Que requisito precisa para compaixão? Realmente uma pessoa está com sede, então vai dar o que beber. Ele está com dores, vai cuidar dele. O Senhor o fez dessa maneira. O Senhor, que é cheio da misericórdia, através do seu grande amor que nos amou, Ele enviou o seu Filho Jesus Cristo para nos salvar. Quer dizer que nós, que éramos inimigos pelo pecado contra o Senhor Deus, o Senhor teve misericórdia de nós. O Senhor teve pena. Então qual é o requisito que temos para receber essa compaixão? Se olharmos os judeus, eles desprezavam, dizendo que era samaritano. Desprezavam, dizendo que era um homem endemoniado. Mas o Senhor se tornou o salvador destes homens. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho. O azeite e o vinho que aparecem, eles são utilizados para alimentação, não é mesmo? Então o azeite ainda hoje é considerado boa para a saúde. Nós utilizamos bastante na nossa alimentação. E o vinho, o povo realmente gostava muito de realmente degustar. Não é um vinho que é com teor de álcool muito alto, não é para se embriagar. Mas se olharmos aqui, o azeite e o vinho, eles eram utilizados para poderem tratar de ferimentos naquela época. Por causa que o vinho tinha álcool dentro, então ele podia realmente desinfectar a região da ferida. E o azeite ajudava bastante para poder cicatrizar a ferida. E então, este homem, ele veio e atou-lhe as feridas. Quer dizer que ele pegou as suas vestes, foi rasgando, pegou um pano e foi cobrindo essas feridas dele. Para poder parar o sangramento, para poder cicatrizar a ferida. Então, o que isso quer representar? Então, se nós olharmos aqui, nós fomos totalmente destruídos pelo diabo. Nós iremos morrer, nós iríamos ir para o inferno. Mas o Senhor Jesus, para nos salvar, Ele veio e teve misericórdia. O que o azeite e o vinho representam? Quando o Senhor Jesus estava morrendo, antes da sua morte, no dia anterior, Ele disse para todos os seus discípulos: realmente toma deste vinho, desse cálice, que este é o meu sangue. Realmente que é o sangue precioso da salvação. Se nós olharmos em Levítico também, nós podemos ver que a vida da carne está no sangue. É por isso que a sangue faz a expiação pelos pecados. Uma criatura sem pecado morreu para que o seu sangue pudesse perdoar os pecados. O Cordeiro do Senhor Deus, sem manchas, sem defeitos. Como podemos ver em 1 Pedro capítulo 1, versículo 18. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes por vossos pais, mas com o sangue precioso de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Então, é pelo sangue precioso do cordeiro. Então, este sangue do Senhor Jesus, ele efetuou uma eterna redenção. Quer dizer que através do sangue precioso. Todas as pessoas do mundo podem derramar todo o sangue que tiverem, mas não tem nem como comparar com uma gota do Senhor Jesus. Então, o Filho do Senhor Deus, o Cordeiro, aquele sangue tão precioso, foi derramado para nos salvar. O vinho representa este sangue. E o que o azeite representa? O Espírito Santo. Quer dizer que foi ungido pelo azeite, pelo óleo, que é o Espírito Santo. Se olharmos em João capítulo 15, versículo 26, nós podemos ver que o Pai, ele iria enviar o Consolador, que é o Espírito Santo, que irá testificar o Senhor Jesus. O Senhor Jesus estava na cruz derramando o seu sangue para nos perdoar os pecados, mas o Espírito Santo veio para testificar esse trabalho do Senhor Deus. Através de quem? Através de nós que recebemos a salvação. O Espírito Santo, ele trabalha dentro das pessoas que receberam a salvação. E assim, quando o Espírito Santo vier para dentro de nós, realmente nós seremos as testemunhas do Senhor. Até os confins da terra, nós iremos testificar, anunciar esse trabalho.
E assim, que o sangue, o Espírito Santo, que representa vinho e azeite. Então quer dizer que através do sangue do Senhor Jesus eu fui remido, eu fui lavada. Então quer dizer que quando o Espírito Santo vier, ele faz eu compreender o sangue do Senhor Jesus, para que assim possa receber a salvação, possa nascer de novo. Azeite e vinho, Espírito Santo e sangue. O sangue do Senhor Jesus, ele lavou nossos pecados, mas por que nós não conseguimos crer? Porque o Espírito Santo não está trabalhando. Como é que o Espírito Santo ele trabalha? Realmente o Espírito Santo, ele trabalha dentro do coração das pessoas que receberam a salvação verdadeiramente quando eram pecadores. Tem pessoas que pelo conhecimento falam muito bem, mas pelo coração não tem nenhuma mudança. Não tem fé, não acredita, não tem o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo vier, aquele sangue nos faz compreender. Realmente aquele sangue dentro do coração, ele se torna uma grande evidência, é através do Espírito Santo. O sangue do Senhor Jesus lavou todos os nossos pecados. Vocês creem nisso? Isso é trabalho do Espírito Santo. Não é porque você é inteligente que você compreende. É através do Espírito Santo que isso é manifestado para nós. E é por isso que através do azeite e do vinho é passado sobre essas feridas. Então, nós que estávamos mortos, nós que estávamos totalmente detonados por conta do diabo e do pecado, através do sangue do Senhor Jesus e pelo Espírito Santo, nós somos curados. É por isso que assim foi curada todas as feridas. E ele não somente deixou daquela maneira, ele pegou e colocou sobre o seu animal. Isso quer dizer que pode ser um jumento. Então, porque o samaritano não é um homem rico para ter um cavalo. Então ele está viajando de jumento, pelo que eu penso. Antigamente, normalmente utilizavam jumento, que era barato de se comprar. Era manso, obedecia muito bem. Então ele colocou sobre o seu animal e o levou até uma hospedaria. Este bom samaritano que aparece aqui representa a imagem do Senhor Jesus. O pecador que precisava ir para a perdição, amaldiçoado, agora foi salvo pelo Senhor Jesus. Quer dizer que o Senhor Jesus nos curou das feridas do pecado que nos levaria para o inferno. Quer dizer que o Senhor colocou sobre o animal, quer dizer que nos carregou para o reino do Senhor Deus. O que significa hospedaria? Hospedaria não podem pensar que é um lugar onde se bebe bebidas. É o lugar onde os viajantes, os peregrinos podem dormir durante uma noite. Então, antigamente, hoje em dia já não temos mais, mas antigamente tínhamos muitas hospedarias em vários lugares. Então, essas hospedarias eram lugares onde pessoas viajantes podiam dormir durante uma noite. Um lugar barato para se dormir. Então, se olharmos aqui, é uma hospedaria também. Então, levou este homem ferido para lá. Quer dizer que cuidou dele. Quer dizer que pela noite toda tratou das feridas dele. E assim, depois no próximo dia, aparece no versículo 35. Ele deu 2 denários para o dono da hospedaria e pediu para que cuidasse daquele homem. Porque se realmente custasse algo além desse valor, ele iria pagar depois que ele voltasse. Então, sabem onde que o Senhor ele nos deixou? Como se fosse hospedaria. Essa pessoa agora já não tem mais risco de vida, risco de morte. Então agora ele está em segurança, ele não vai mais morrer. Mas as feridas estão muito profundas. E é por isso que durante um período de tempo ele precisa ser tratado. E é por isso que ele pediu para o dono da estalagem. Onde fica essa hospedaria, essa estalagem? Então o cristão ele recebeu a salvação, mas as feridas espirituais eles são bem profundas. Durante um período de tempo nós precisamos ser tratados. Então nós, para ouvirmos a palavra do Senhor Deus, para seguirmos a vontade do Senhor Deus por conta própria, ainda não temos forças.
porque nós acabamos de receber a salvação. Nós precisamos ganhar forças. É por isso que esse bom samaritano, ele pediu para o dono da estalagem. O que é essa estalagem? O que é essa hospedaria? É a igreja. Após nós recebermos a salvação, onde que o Senhor Deus ele nos deixa? Na igreja. Onde é a igreja? Onde os irmãos santos eles estão unidos em um único grupo. Então nós fomos postos ali dentro. Então sozinhos não temos como viver a vida de fé. Nós recebemos a salvação, mas a nossa vivência, o nosso coração não funciona pelas nossas forças sozinho. Quer dizer que o Senhor continuamente ele está nos tratando. E nós somos cuidados, tratados dentro da igreja. Então, dentro do ensino, dentro do cuidado, nossa vivência vai mudando. Nós somos lavados pela palavra, como dessa mesma maneira, nossas vidas precisam ser limpos e mudados todos os dias. Se olhamos em 1 Pedro também, realmente nós todos precisamos ser como pequenas crianças recém-nascidas que desejam leite racional. Então, uma criança que acabou de nascer, ele está deitado no colo da mãe, desejando a mama da mãe, para poder tomar desse leite, assim ele possa crescer. Então, precisa desejar esse leite racional, que é a palavra do Senhor Deus. Então, após nós recebermos a salvação, nós continuamente precisamos receber o fornecimento da palavra de Deus. Nós estamos deitados sobre o colo da mãe, recebendo todo o cuidado, todo o tratamento da família, e vai crescendo pouco a pouco. Onde está o amor do Senhor Deus? Nós todos estamos reunidos dentro desse rebanho que é o corpo de Cristo. Assim como em 1 João capítulo 4, versículo 12, ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeito o seu amor. Então, esse leite da mãe está aqui no peito. Quer dizer que representa o amor. Então, sozinho você ler a Bíblia esforçadamente, não é que assim você vai compreender a palavra. Dentro desse rebanho santo do Senhor Deus, quando nós nos amamos, este amor do Senhor Deus, ele pode ser perfeito em nós quando o Senhor estiver em nós. Realmente nós, através da palavra, vamos crescendo rapidamente. Sabiam disso? Uma criança pequena que acabou de nascer, ele fala, pai, mãe, muito obrigado, eu vou sair ali para ganhar dinheiro pela família. Então a família vai dizer o quê? Nossa, nosso bebezinho foi lá ganhar dinheiro. Eles vão ficar felizes com isso? Eles vão falar, nossa, está endemoniado. O que é isso? Como é que uma criança fala isso? Então ele precisa estar deitado no colo da mãe, recebendo o amor da família. Ele precisa crescer desta maneira. Ele precisa crescer um tanto, assim ele vai, recebe ordens do pai ou da mãe, vai comprar alguma coisa, ajuda na casa, mas ele precisa progredir, porque está dentro da família que recebeu a salvação, então a nossa vivência vai mudando pouco a pouco, quer dizer, em outras palavras, que nós vamos crescendo. Quer dizer que a imagem de Cristo em nós vai se cumprindo. É por isso que em Gálatas, realmente ele está dizendo, até que a imagem de Cristo seja formada em nós, o apóstolo Paulo está sentindo dores de parto continuamente. E é por isso que enquanto nós estamos dentro da igreja do Senhor Deus, estamos dentro da palavra do Senhor Deus, vamos crescendo pouco a pouco. Então, realmente, nós precisamos cada momento nos fortalecer. É por isso que após nós recebermos a salvação, o que é que nós precisamos saber? O que é a igreja? Algumas pessoas dizem que receberam a salvação, mas não sabem o que é a igreja. Eles leem a Bíblia sozinhos, eles acham que se esforçando vai dar certo. Como é que tudo funciona sozinho? Tá, depois que nós recebemos a salvação, realmente nós estamos dentro do rebanho de Cristo. Então, seja judeu, seja grego, todos receberam o batismo por um único Espírito Santo. Todos eles beberam do mesmo Espírito para se tornarem um corpo. Então, nós todos agora, pelo Espírito Santo, nos unimos e eu estou ali no meio. Eu estou ali dentro como um membro. O que isso quer dizer? Que eu estou crescendo ali dentro. E se eu não fizer isso, quer dizer que se eu partir da igreja, vai começar a ser desconfiado se eu realmente receber a salvação ou não. A vida não muda. A vida de fé é zero. Ele tenta evangelizar, não consegue. Como é que faz sozinho? E é por isso que quem é o dono da estalagem, então? É o pastor? Não é. É o Espírito Santo.
Depois que o Senhor Jesus parte, o Espírito Santo ele está ali. O Espírito Santo está dentro da igreja de Cristo. Se olharmos em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 8 e 9. Nós fomos salvos para estarmos dentro de Cristo Jesus em comunhão. Quer dizer que dentro daquele Senhor Deus, dentro de Cristo, até o dia onde o Senhor retorne, nós estaremos resistentes ali. Desde o momento que nós recebemos a salvação até o dia de nos encontrarmos com o Senhor, a nossa vida de fé vai crescendo, vai se fortalecendo, vai se tornando resistente para viver como cristão. E quem é que pode ajudar? Como é que o Senhor Deus ajuda? Dentro da igreja. O Senhor, Ele nos chamou para estarmos dentro de Cristo Jesus, para estarmos em comunhão. Então, realmente, qual é a comunhão se você está sozinho? A comunhão é com Cristo. Desde o momento que nós nascemos, nós estamos junto com o pai e a mãe que nos fizeram nascer, os irmãos, as irmãs, o tio, tia. No meio daquela comunhão, nós podemos crescer. Dentro da igreja, nós estamos em comunhão. Dentro do trabalho, estamos em comunhão com companheiros de serviço. Dentro da escola, companheiros, amigos de classe. Nós vivemos em sociedade, nunca vivemos sozinhos. É por isso que nós, quando recebemos a salvação, dentro de Cristo Jesus, dentro do Senhor Deus, nós estamos em comunhão. É esse Deus que está nos observando. Nós estamos dentro deste rebanho. Se nós não soubermos disso, nós não podemos ver a vida de fé. Realmente, quem é que está no centro disso? É o Espírito Santo. O Espírito Santo nos faz compreender a vida de fé. O Espírito Santo, após a salvação, cada momento mais nos faz compreender a palavra do Senhor Deus e vai mudando a nossa vida, para que possamos crescer como filhos do Senhor Deus e possamos ser aptos para viver como filhos do Senhor Deus e pregar o Evangelho. O Senhor Jesus deu 2 denários para o dono da estalagem. Então, realmente, calculando 1 denário nos dias de hoje, por volta de 15 dias, é mais ou menos um salário mínimo, na realidade, no dinheiro em real. 1 denário é um salário mínimo aqui no Brasil. Então, se deu 2 denários, 2 salários mínimos, quer dizer que esse samaritano deve ter dado todo o dinheiro que ele tinha, porque ele não é tão rico. Então, nós podemos ver que ele deu 2 denários para o dono da estalagem, a princípio. O que esses 2 denários representam? Se olharmos em João capítulo 1, versículo 14, a palavra está no meio, habita no meio de nós. E isso é a verdade e glória do Pai. Se olharmos em João capítulo 1, versículo 17, também a lei ela veio através de Moisés, mas toda a verdade e graça vem através do Senhor Jesus. Após nós recebemos a salvação, o Senhor Deus ele nos perdoa através da graça. Ele nos santifica através da palavra, através da sua graça. E isso é necessário continuamente. E é por isso que após a partida do Senhor Jesus, o Espírito Santo veio para dentro de nós para nos permitir a graça que é proveniente do Senhor Jesus, para nos renovar todos os dias, para nos fortificar, para nos curar. Nós precisamos saber disso com certeza. Até o dia do retorno do Senhor, nós precisamos ser curados. Mesmo que vocês tenham recebido a salvação, cada momento mais precisa mudar, mas não consegue se mudar por completo. Se olhamos em Colossenses capítulo 1, versículo 28, nós pregamos, anunciamos o Senhor, através da verdade nós ensinamos a cada pessoa, para que cada pessoa possa se tornar perfeito dentro do Senhor. O apóstolo Paulo, e dentro da igreja, através da sabedoria, através da vontade do Senhor Deus, ele ajuda, auxilia para que cada pessoa possa ser como o Senhor. Então o Senhor, Jesus também nos diz para que nós precisamos ser perfeitos como o nosso Pai que está nos céus. Então realmente o nosso objetivo é se tornar perfeito como o Senhor Deus, é se tornar completo como o Senhor Deus. Cada momento mais nós precisamos nos parecer com o Senhor, não é mesmo? Após recebermos a salvação, cada momento mais somos mudados.
E quando o Senhor ele chegar, no momento que o que faltar, o Senhor vai nos preencher para se tornarmos perfeitos. Se olharmos em Colossenses capítulo 3, versículo 4, 5 em diante, nós podemos ver que quando o Senhor Jesus ele vier se manifestar diante de nós, nós também no meio da glória iremos junto com ele. O Senhor que se tornar a nossa vida, ele retornar, nossa carne também vai se tornar santa como do Senhor, gloriosa. Então, se olharmos em Efésios, nós podemos ver que quando o Senhor ele vier, o nosso corpo tão sujo, ele vai se tornar um corpo santo como o do Senhor. E é por isso que realmente o que faltar, o Senhor ele pagará quando ele retornar. Quer dizer que os 2 denários vão faltar. Realmente não vão ser o suficientes ao ver do Senhor. É por isso que ele está dizendo, se faltar ainda depois, eu irei pagar tudo. O que isso quer dizer para nós? Quer dizer que o Espírito Santo, através da verdade, através da graça, todos os dias ele está nos renovando, mas neste mundo ainda não estamos completos, não somos perfeitos. O que falta em nós, nós somos aperfeiçoados na vinda do Senhor. E é por isso que nós todos, quando fomos transformados deste corpo, nos tornaremos igual ao Senhor. Nosso corpo, nosso coração vai se tornar perfeito como o Senhor. Quer dizer que vai se aperfeiçoar tão gloriosamente, tão perfeitamente. E assim nós podemos nos encontrar com o Senhor. É por isso que o samaritano ele está dizendo que ele irá retornar. Então, até que ele volte, cuide dessa pessoa. E é por isso que nós podemos ver aqui que este homem que se encontrou com os malfeitores, com os salteadores, ele pôde salvar a sua vida através da ajuda desse bom samaritano. E esses 2 denários, eles foram dados para o dono da estalagem e pediu realmente fervorosamente, suplicou para que cuidasse dessa pessoa. Então esse homem não precisa mais se preocupar. Porque agora, quando aquele homem retornar, ele disse que ele pagaria tudo o que fosse endividado por ele enquanto está recebendo o tratamento. Então o que essa pessoa precisa fazer? Agora ele está na estalagem. Conforme o pedido do bom samaritano, ele precisa estar lá sendo tratado. Este bom samaritano, ele salvou a vida dessa pessoa, esse judeu que se encontrou com os salteadores. E agora, quando retornar, ele deseja ver a pessoa totalmente curada, não é mesmo? Então, ele era um homem quase meio morto. Ele estava cheio de feridas no corpo, mas será que ele quer ver a pessoa do mesmo jeito? Não, ele não quer ver mais feridas. Quer ver uma pessoa completamente saudável, que possa se encontrar e agradecer ao encontrar com ele. Esse homem que se encontrou com os salteadores, vendo o bom samaritano, e quando ele retornar, ele tem que esperar por esse dia, porque ele é o salvador da vida dele, é o salvador dele. Então, o Senhor que nos salvou. Nós precisamos esperar pelo retorno do Senhor. Então, nós precisamos esperar o retorno dele. Então, mas ele falará, eu estou cansado dessa estalagem, eu vou para casa. Vai embora? Precisa estar dentro da igreja. Então, quando nós recebemos a salvação, não somente recebemos a salvação, mas o Senhor, ele nos permite para estarmos dentro da igreja de corpo de Cristo. Então, como isso é uma grande bênção. O Espírito Santo continuamente ele está nos ensinando a sua palavra. Nosso coração e nossa vivência é mudada. Para que assim nós possamos viver como filhos adequados, dignos diante do Senhor Deus. Nós recebemos esse auxílio. Até o dia do retorno do Senhor. Nós estamos esperando porque é tão próximo. Nós, agora, nos faltam muitas coisas, mas nós seremos aperfeiçoados no seu retorno. E é por isso que nós podemos ver em 1 João, capítulo 3 também. O Senhor, ele disse que nós iremos nos tornar como ele no seu retorno. Então, quando o Senhor ele vier, e nós iremos ver as mesmas coisas como o Senhor, nós iremos ser perfeitos como o Senhor. Até aquele dia nós precisamos nos aperfeiçoar. Para que nós possamos nos encontrar com o Senhor glorioso, nós precisamos ter uma forma gloriosa. Nós precisamos recebê-lo dessa maneira. Então, qualquer um que tem essa fé, realmente essa esperança precisa se aperfeiçoar, precisa se purificar, para que assim possa se encontrar com o Senhor Santo. É por isso que o homem que tem toda essa esperança, ele precisa se purificar cada dia mais como o Senhor, não é mesmo? Então, quando o Senhor retornar, com grande felicidade para que nós possamos nos encontrar com Ele. Então, quando o bom samaritano chegar. Então, qual é aquele formato tão sujo, tão coitado? Será que está certo ser assim?
Tá, aquele Senhor que nos salvou. Agora, realmente, as feridas que eu tenho em meu corpo. Então, agora, eu preciso agora me preparar para me encontrar de forma saudável com aquele meu Salvador. Então, agora, ele diz que iria pagar o que falta. Então, o Senhor ele já fez todo o trabalho que ele podia fazer por nós. Mas o mais importante agora é isso. Se olharmos no versículo 36, vamos olhar na Bíblia, versículo 36 e 37. Qual, pois, destes três te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse, o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus, vai e faze da mesma maneira. O doutor da lei, ele perguntou, quem é o meu próximo? E assim o Senhor Jesus contou toda essa parábola. Então nós podemos ver que o Senhor, por fim, está perguntando, quem parece que é o próximo desses três? Realmente, ele perguntou, quem é o meu próximo? Então, da mesma maneira, o Senhor Jesus disse, então, você é um homem que se encontrou com um salteador. Você é o homem que se encontrou com um salteador. O seu próximo é o bom samaritano. Quem é o seu próximo? É o bom samaritano que perdeu a misericórdia. Então, o próximo que irá te salvar sou eu. É isso que o Senhor Jesus está dizendo. Mas as pessoas, eles compreendem isso de forma errada. Eles pensam que eles são os bons samaritanos desde o início. Eles acham que o próximo é o homem que se encontrou com os salteadores. Mas se pensar na Bíblia dessa maneira, não compreende a palavra da Bíblia de forma alguma. Como é importante esta palavra? Então tem que permitir misericórdia. Então o Senhor, ele teve misericórdia para conosco. É por isso que nós precisamos ter misericórdia como o Senhor é misericordioso. Então, como o Senhor teve realmente compaixão, nós precisamos ter compaixão. Como o Senhor, ele me salvou, nós também precisamos salvar o outro espírito. Então, quer dizer que nós precisamos fazer da mesma maneira como o Senhor Deus efetuou. Então, nós que nos encontramos com os malfeitores, com os salteadores, agora nós precisamos, já que fomos salvos, precisamos salvar o próximo. Se olharmos em 1 João, realmente nós podemos ver que aquele que age, viu como o Senhor agiu, nós precisamos agir como o Senhor. Já que agora o Senhor está dentro de mim, agora não é eu que vivo, agora Cristo vive em mim. Se olharmos em João, capítulo 5, versículo 17, meu Pai, ele trabalha até agora. Então, se olharmos no versículo 21 também, pois o Pai, como ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. Então, quer dizer que o Senhor Jesus morreu na cruz para nos salvar. Então, nós, agora que recebemos a salvação, nós precisamos salvar os mortos como Cristo. E também se olharmos em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 1, e nós, cooperando também com Ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Então, nós somos aqueles que cooperamos com o Senhor Deus Pai que Ele está trabalhando. O Senhor trabalha, o Espírito Santo trabalha, é por isso que nós também trabalhamos. E agora o Espírito Santo, ele está desejando pregar o Evangelho para as pessoas que possam receber a salvação, mas será que ele fala lá das alturas, lá do céu? Não. Ele trabalha através das pessoas que receberam a salvação, através da igreja. E é por isso que nós todos agora, os primeiros que recebemos a salvação. Então, como o Senhor, ele teve misericórdia de nós, como o Senhor, ele nos salvou, realmente nós também precisamos salvar o próximo, não é mesmo? Então, uma pessoa que não recebeu a salvação, será que ele pode salvar outra pessoa, um malfeitor que não recebeu a salvação? Então, realmente, quem é o seu próximo? Quem é o meu próximo? É o Senhor que me salvou. Então, o Senhor, como ele me salvou, nós também precisamos ir salvar o próximo. Assim como a palavra de Salmo 66, versículo 16. Vinde e ouvi todos os que temeis a Deus, e eu contarei o que ele tem feito à minha alma. Então, como o Senhor Deus teve compaixão de mim, eu terei compaixão de vós. Como o Senhor, ele morreu na cruz para nos salvar, nós também, para salvarmos outro espírito, precisamos ir até a morte. O apóstolo Paulo, ele diz que não considera a sua vida nem um pouco preciosa para pregar esse evangelho. Então, realmente, quantas pessoas morreram por conta desse evangelho? Vocês sabem? Realmente, nós também precisamos fazer o mesmo. Então, a morte, ela trabalha dentro de nós e a vida também trabalha dentro de nós. Então, realmente, para que um filho possa nascer, os pais sentem dor de parto. Realmente, tinha muitas pessoas que antigamente morriam tendo filhos. Então, por causa que sentem essas dores de parto.
E é por isso que o Senhor ele está dizendo que realmente nós precisamos trabalhar, seja na vida ou na morte, para realmente para salvar aquela pessoa. Nós precisamos receber esse sofrimento da morte. Mas se nós estivermos ali no tudo bem, eu estou aqui na paz, eu não quero gastar meu dinheiro, eu não quero gastar meu tempo, vou fazer tudo por mim, mas para salvar outro espírito. Ele faz ou não faz, fica imaginando, será que faço ou não? Como assim isso é um objetivo de vida dessa maneira? Não tem como. Então realmente eu não morrerei, mas viverei para contar as boas obras do Senhor. E é por isso que o Senhor ele está dizendo para nós irmos e fazermos o mesmo. Como o Senhor ele nos salvou, nós também precisamos pregar esse evangelho para outros espíritos. O bom samaritano, realmente ele foi e encontrou com aquela pessoa que estava morrendo. Então nós também precisamos ir e salvar aquela pessoa que está morrendo. Mas não é eu que trabalho, é o Senhor que está comigo. O Senhor Jesus disse que realmente o meu Pai vivifica os mortos e eu também vivifico. E é por isso que em João capítulo 14, versículo 12, o Senhor Jesus disse: na verdade, eu vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Então, como o Senhor Jesus ele fez esse trabalho, nós também iremos fazer. Então, como o Senhor fez abrir os olhos dos cegos, como o Senhor curou os enfermos, como o Senhor está no meio de nós, e Ele partiu, mas quem é que fica no meio de nós então? É o Espírito Santo, e Ele faz o trabalho do Senhor. Então, como isso é algo tão surpreendente, não é mesmo? Nós todos, por conta do pecado, nós estamos ali sofrendo, mas é para salvar espíritos, para levar ao Senhor Deus. Realmente, quem vai fazer se não nós não o fizermos? Realmente, um pastor que não recebeu a salvação, mesmo com 1000 vidas, não consegue fazer isso. É impossível. O único que pode fazer esse trabalho tão impressionante, que nós realmente podemos fazer, será que podemos deixar de fazer? É por isso que em Provérbios capítulo 11 diz que realmente nós não podemos deixar as pessoas irem para o caminho da morte. Realmente o Senhor ele está dizendo, realmente mesmo que eu diga, eu não sei, mas o Senhor que vê o nosso coração, realmente como Ele não o saberá? Mesmo que nós estamos ali olhando para um pecador que está indo para a morte, mas nós falamos, eu não conheço, eu vou deixar. Será que se eu pregar o evangelho ele vai receber ou não? Será que eu vou deixar aquela pessoa passar? Ouvindo ou não ouvindo, eu preciso pregar o evangelho. A pessoa está sendo levada para a morte. Eu não posso deixar de pregar, eu preciso salvá-la. Como o Senhor me salvou, nós também precisamos salvá-lo. Esse evangelho que pode salvar está comigo. O Espírito Santo está comigo. Então, imaginem bem, muitas pessoas que estão ali afora estão sendo levadas para o inferno. Se olharmos o coronavírus, será que isso é algum problema? Será que o maior problema é as pessoas que estão sendo levadas pelo pecado para a morte. Estão indo em multidão para o inferno. Nós temos a força de poder salvar essas vidas. Não tem remédio ainda para curar do Covid-19, mas nós temos a força, o poder da palavra da vida. E é por isso que o apóstolo Paulo disse, ai de mim se não pregar o evangelho. Quando o Senhor Jesus ele morreu na cruz, muitas pessoas apontavam os dedos para o Senhor Jesus, e eles xingavam, zombavam, mas o Senhor Jesus disse, Senhor Deus Pai, tenha misericórdia deles, porque não sabem o que fazem. Realmente pediu para que salvasse. Se olharmos no final de Atos capítulo 7, Estevão, ele era um diácono, mas ele foi perseguido pelos judeus por ter pregado o evangelho para eles. E o que eles fizeram? Eles realmente fecharam bem a boca, com ódio, rangeram os dentes e pegaram as pedras e mataram apedrejado. Estouraram a cabeça dele, destruíram os seus ossos, fez com que a pele se rompesse, todo o sangue começou a ser derramado no chão sendo apedrejado. Mas o que Estevão disse? Senhor Jesus, por favor me vingue. Ele disse dessa maneira? Não. Disse, Senhor, não faça cair o pecado deles para eles. E assim, ele faleceu naquele local.
Quando o Senhor Jesus morreu, ele fez a mesma oração que Cristo. Como é que Estevão consegue fazer esse tipo de oração? O Estevão, ele conseguiu por Cristo estar dentro dele. Agora o apóstolo Paulo está dizendo, não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Eu vivo em Cristo e então eu faço as mesmas obras que o Senhor. Nós podemos amar nossos inimigos. Nós podemos ter misericórdia para aqueles que estão indo para a perdição. Nós podemos salvar aqueles que estão indo pelo caminho da morte. Nós somos aqueles que estamos vivendo neste mundo para pregarmos esse evangelho. Nós não podemos esquecer dessa verdade. É por isso que nessa palavra de Lucas capítulo 10, nós podemos ver que muitas pessoas que estão sendo levadas pelo poder do pecado, poder do diabo, realmente os coitados que estão sendo mortos somos nós aqui. Mas o Senhor Jesus, ele derramou o seu sangue e ele realmente partiu e venceu a morte ressuscitando, e o Espírito Santo veio para nos salvar. Então o Espírito Santo veio para nós fazermos crer no sangue. Essa é a salvação eterna. E agora ter nos levado para a estalagem quer dizer que agora nós estamos dentro da igreja até o dia do retorno do Senhor. Nós estamos sendo curados. Então nós não podemos partir da igreja. Entenderam? Por acaso vocês olhem dentro da igreja e ainda tem pessoas que não receberam a salvação, ainda tem pessoas que não conseguiram ouvir a palavra muito bem. Realmente tem esses fatos. Mas você não pode falar, eu não gosto desse fulano ou dessa pessoa que não recebeu a salvação, então eu não vou para a igreja. Não. Nós precisamos seguir, porque o Senhor está ali, o Espírito Santo está ali. Realmente, será que o Espírito Santo, só porque não gosta do cristão, ele vai embora? Não, o Espírito Santo ele está ali continuamente para pregar o Evangelho. E qual é a evidência disso? É a salvação que é dada para as outras pessoas. E é por isso que a nossa vida muda, a nossa vivência muda, o nosso espírito muda. Isso cada momento mais. Primeiro, nós podemos ver a salvação do espírito. Segundo, salvação do coração e da vivência. Quer dizer, cada momento mais, sua personalidade, sua vida vai mudando. E é por isso que quando nós nos encontrarmos na vinda do Senhor, nosso corpo será transformado de forma gratificante e graciosa. E é por isso que nós podemos ver todo este formato que está incluso em palavra de Lucas capítulo 10. Quando eu olho esta palavra e eu realmente pesquiso, faço um estudo, eu fico muito agradecido diante do Senhor Deus. Como será que eu posso pregar esta palavra? Depois que terminou o seminário ontem, eu vi muitas pessoas que estavam ali reunidas para fazer a reunião entre os vizinhos verdadeiros. Eles estavam comprando os livros da salvação. Eu disse realmente, quem quiser levar este livro sobre a salvação, sobre o perdão dos pecados, sobre o vizinho, o verdadeiro vizinho, podem levar. Então todos os irmãos, as pessoas novas, foram lá e levaram esses livros. Será que nós temos o que economizar ou tentar vender? Nós precisamos dar para essas pessoas. Então o tema de hoje é o vizinho do pecador. Então nós precisamos saber que é o bom samaritano. Então, eu disse o verdadeiro vizinho, que é o livro do título, o título do livro, e as três fases da salvação. Realmente, nós podemos ver como nós podemos receber a salvação, chegando à igreja sendo mudados, esses 3 passos da salvação. É por isso que são essas 3 fases da salvação. É realmente muito importante. Então, o dom da graça da salvação, nós precisamos continuamente ouvir e aprender. Porque o tempo do retorno do Senhor está muito próximo. Nós precisamos nos preparar para recebê-lo. Vamos orar. Senhor Deus, Pai, santo e misericordioso. Antes nós estávamos no meio do pecado. Nós seguíamos o nosso coração corrupto para servirmos ao pecado como se estivéssemos bebendo água. Nós, pelas obras malignas, éramos inimigos do Senhor Deus. Quando nós não conhecíamos o Senhor teve misericórdia de nós. E o Senhor Jesus recebeu toda a maldição e o julgamento que nós merecíamos receber. E através do sangue precioso de Cristo, nos salvou para a eternidade. E através do Espírito Santo nos faz compreender a salvação. O Senhor nos salvou e nos considerou como seus filhos. E agora, o restante das nossas vidas, todos os dias o Senhor está nos renovando dentro da igreja, para que nós possamos estar no meio da esperança de esperar o retorno de Cristo. Nós agradecemos por toda essa graça.
Senhor, os irmãos e irmãs que receberam a salvação agora, em todo lugar onde receberam a salvação, que o Senhor possa preencher e possa renovar através da palavra, para que até o dia do retorno do Senhor eles possam crescer e sendo renovados dentro da sua igreja. Senhor, que está logo para retornar, que nós possamos estar diante do Senhor de forma digna, sem vergonha, e assim o Senhor possa nos conduzir. E muitos espíritos coitados que ainda não receberam a salvação, que o Senhor possa permitir a sua bênção, essa graça tão preciosa para que nós possamos evidenciar essa sua graça para muitas pessoas, para que o trabalho da salvação possa ocorrer em grande número. No meio dessa doença, desse Covid-19, nós podemos ver que o Senhor está trabalhando por nós. O Senhor Deus, permita para que nós possamos realizar o retiro de verão nesse momento. Senhor, permita para que acabe toda essa tribulação por conta dessa doença. Que todas as coisas, tudo possa acontecer conforme a sua vontade. Oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.